Avante palestrinos! Esse é o Alviverde Imponente. Se você gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora lá falar dessa vitória do Verdão. O Palmeiras venceu o Curitiba nessa volta do Campeonato Brasileiro por 3-1. Foi um jogo muito seguro do Palmeiras, o Palmeiras soube cadenciar a partida e a gente consegue tirar alguns pontos importantes dessa vitória. O primeiro ponto importante que a gente consegue observar é o esquema com 3 zagueiros. O Abel ele muda o esquema do Palmeiras, ele coloca um time com 3 zagueiros, onde o Murilo cai mais ali pela direita, o Barbosa cai mais pela esquerda e o Gustavo Gomes fica mais centralizado. O Barbosa ele faz a sua estreia pelo Palmeiras, apesar de ter sido o primeiro jogo com a camisa, ele faz um bom jogo, mostrou segurança em alguns lances e tem 2 pontos que a gente pode destacar com o Barbosa, que é em relação à sua intensidade. O Barbosa ele é muito intenso, ele entrega muito nas suas jogadas, ele entrega muita vontade nas divididas, mas isso pode ser um alerta. No primeiro tempo, o Barbosa ele faz uma falta que poderia ter acarretado num cartão amarelo, onde ele entrou muito forte no adversário e logo em seguida ele mata uma jogada e toma um cartão amarelo. E esse é um ponto negativo que a gente tem que destacar. O Barbosa, enquanto ele esteve no Botafogo, ele tomou um total de 51 cartões amarelos. Em algum momento isso pode acabar comprometendo o Palmeiras. Ele pode desfalcar o Palmeiras no jogo importante, ele pode tomar um cartão amarelo e ficar pendurado no jogo, então esse é um ponto de alerta que o Palmeiras tem que ficar atento. O Gustavo Gomes ele foi bem no jogo e o Murilo ele mostrou muita segurança, tanto defendendo quanto atacando. O Murilo construiu bastante no jogo jogando ali pela direita. O Palmeiras dominou o primeiro tempo, soube quando cadenciar a partida, soube quando acelerar. O Palmeiras construiu muito ali pela direita, que é por onde sai o primeiro gol. O Palmeiras constrói desde lá de trás, vem trabalhando a bola, o Sousa encontra o Maurício dá um belo chute para abrir o placar. E logo em seguida o Palmeiras constrói novamente ali pela direita, onde o Maurício ele faz um belo gol, ele dá um toque por cima do goleiro, e o Maurício é um ponto importante que a gente tem que destacar. Ele já vem numa crescente desde antes da Copa, na Copa ele faz um bom campeonato e agora na volta do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já volta com 2 gols do Maurício. E esse é um ponto importante porque o Maurício ele tem chamado a atenção do mercado europeu e ele tem sido muito importante para o Palmeiras. Mas antes do primeiro tempo acabar, sai um escanteio, o Thiago Santos ele cabeceia uma bola e o Carlos Miguel ele faz um milagre. O Carlos Miguel ele salva o Palmeiras num momento que o jogo estava 2-0 que poderia ter encaminhado para um 2-1, mas o Carlos Miguel ele foi muito seguro no lance, fez uma defesa espetacular e a gente tem que destacar porque o Carlos Miguel ele já vem numa crescente também. O Carlos Miguel ele vem salvando o Palmeiras em diversas outras partidas e é um goleiro que vai sim estar nessa nova era da seleção brasileira, um goleiro que tem evoluído bastante e esse é um outro ponto importante que a gente tem que destacar. O Rogério Godoy, o preparador de goleiros do Palmeiras, ele vem fazendo um ótimo trabalho e vem evoluindo muito os goleiros do Palmeiras. Vídeo que ele fez com o Everton e agora o que ele vem fazendo com o Carlos Miguel. Mas o Palmeiras controlou muito bem o jogo, soube cadenciar a partida, principalmente pelo Marlon Freitas. O Marlon Freitas vem fazendo um ano espetacular no Palmeiras e ontem ele fez mais uma boa partida, controlando quando o Palmeiras acelerava, quando o Palmeiras cadenciava o jogo. Um ótimo jogo do Marlon Freitas. O Palmeiras volta ao segundo tempo, cadenciando muito mais o jogo, controlando muito mais a partida, dando a bola para o adversário, mas o Palmeiras numa escapada acha o terceiro gol, num belo chute do Sousa de fora da área para coroar essa partida que o Sousa vinha fazendo, se entregou muito no jogo, foi muito bem, foi um dos destaques do Palmeiras na partida e tem se tornado um jogador importante no Palmeiras, principalmente quando entra no segundo tempo. E logo que sai o terceiro gol do Palmeiras, o Palmeiras abaixa um pouco as linhas, que é quando sai o gol do Curitiba. O Paulo Roberto ele gira em cima do Barbosa, que pra mim o Barbosa foi mal nesse lance, e ele acerta um belo chute que pra mim o Carlos Miguel, apesar de ter feito um ótimo jogo, poderia ter feito coisa melhor nesse lance. Mas esse foi um gol que não mudou o panorama do jogo. O Palmeiras continuou controlando a partida, continuou cadenciando o jogo, mas esse é um ponto importante que a gente tem que destacar. No gol do Curitiba, o Barbosa sai da zaga, ele vai um pouco à frente e ele fica ali entre linhas, ele fica entre meio campo e a zaga, que é onde o Palmeiras tem deixado esse espaço, que é essa lacuna que o Palmeiras tem no elenco. O primeiro volante, que a chegada do Danilo pode ajudar muito o Palmeiras, porque o Marlon Freitas, ele é um jogador que a principal característica dele não é a marcação, é um jogador que ele constrói muito, é um jogador que pisa muito à frente, e apesar dele ter atuado como primeiro volante nesse jogo, ele subiu muito, deixando esse espaço entre o meio campo e a zaga, e a chegada do Danilo pode ser essa engrenagem que falta. Ele e o Marlon Freitas podem alternar entre quem sobe e quem fica, tanto que logo em seguida o João Martins ele coloca o Emiliano Martins no jogo, mas ele não entrou bem na partida, ele entrou num posicionamento diferente do que é a sua característica, ele entrou um pouco à frente do Marlon Freitas e acho que foi por isso que ele não fez uma boa partida. A gente teve também a estreia do Heitor, que é um jogador que tem se destacado nas categorias de base do Palmeiras, um jogador
que tem muito potencial, que tem muito a evoluir, e agora com a saída do Luigi, ele vai ter sim as suas oportunidades, vai ter chance de mostrar o seu futebol. Mas no geral o Palmeiras foi muito bem no jogo, o Palmeiras mostrou uma evolução técnica, uma evolução tática, o Palmeiras criou oportunidades, soube quando acelerar, soube quando cadenciar o jogo, o Palmeiras fez um ótimo jogo, fez uma boa partida. Mas se a gente conseguir manter esse nível de futebol até o final da temporada, a gente vai ver sim o Palmeiras levantar um troféu grande, quem sabe aí a Copa do Brasil faz muito tempo que a gente não ganha, o Campeonato Brasileiro que a gente vem liderando, ou principalmente a Libertadores, que é o desejo do Palmeiras. Mas comenta aqui, o que você achou da volta do Palmeiras pós-Copa, dessa atuação do Verdão, da estreia do Alexander Barbosa. Mas se você gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal e até a próxima. Avante palestra!